Você teria coragem de abrir o tablet da pessoa que você ama, se no fundo sentisse que aquilo poderia destruir a sua vida? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o pior não foi descobrir a traição, foi perceber que eu nunca conheci o homem que dormia ao meu lado. Aquela manhã parecia comum, silenciosa demais até. Ele saiu apressado, como vinha fazendo nos últimos dias, sem me olhar direito, sem tocar em mim, sem deixar rastro de carinho. Naquele momento, eu ainda chamava isso de fase. Hoje eu sei exatamente o nome disso. Distância calculada. A porta fechou. O som ecoou pela casa, e ficou aquele vazio estranho. Foi quando eu vi o tablet dele largado na mesa, desbloqueado, ligado, vivo. Aquilo já era incomum. Ele nunca esquecia nada, muito menos algo assim. Eu ignorei no começo. Fui para a cozinha. Tentei seguir a rotina, mas a sensação não ia embora. Era como se algo estivesse errado, mas ainda não tivesse mostrado o rosto. A primeira notificação apareceu, depois outra, e outra, rápidas, insistentes. Meu coração acelerou, sem motivo claro, ou talvez já com todos os motivos do mundo. Eu tentei me convencer de que era trabalho, alguma urgência, algo comum, mas no fundo eu já sabia que não era. Voltei devagar até a mesa, olhei para o tablet, fiquei alguns segundos parada, como se tivesse uma linha invisível ali e cruzar aquilo mudaria tudo, e mudou. Peguei o aparelho, a tela ainda acesa, notificações abertas, sem senha, sem proteção, sem cuidado. Foi ali que eu entendi a primeira coisa. Quem esconde muito não erra assim. Só esquece quem já se sente seguro demais. Abri a conversa, e naquele segundo, o meu mundo simplesmente parou. Não foi uma mensagem, nem duas, era uma sequência. Intimidade, confiança, segredos, coisas que não pertenciam mais a mim. No começo, meu cérebro tentou negar. Pode ser brincadeira, pode ser exagero, pode ser interpretação errada, mas não era. As palavras eram claras, as intenções eram claras, a relação era real. E então vieram as fotos. Eu não precisava ver mais nada, mas mesmo assim, continuei. Porque quando a verdade começa a aparecer, você não consegue parar. Áudios, conversas antigas, planos, promessas, detalhes, detalhes demais. E foi aí que a pior parte começou a se formar. Não era só traição, era continuidade, tempo, história. Aquilo não nasceu ontem, nem na semana passada, nem recentemente. Enquanto eu acreditava em uma vida, ele construía outra. E o mais assustador era o nível de naturalidade. Não parecia escondido, parecia rotina, como se eu fosse apenas uma parte descartável da história dele. E naquele momento eu não senti vontade de gritar, nem de chorar, nem de confrontar. Eu senti algo muito mais perigoso. Clareza. Uma clareza fria, silenciosa, calculada. Porque naquele instante eu entendi que nada do que eu fizesse ali ia mudar o que já tinha sido feito. Mas o que eu faria depois mudaria tudo. E mesmo depois de tudo aquilo, eu ainda não tinha visto a pior parte escondida naquele tablet. O que mais me assustou não foi a traição. Foi a facilidade com que ele levava uma vida dupla. Eu continuei olhando, mesmo sabendo que cada segundo ali me machucava mais. A conversa não era recente. Tinha dias, semanas, meses. Comecei a subir o histórico devagar, como quem sabe que está indo em direção a algo pior, mas não consegue parar. E então eu encontrei o começo, a primeira mensagem, simples, inofensiva, quase normal. Foi assim que tudo começou, uma conversa qualquer, um comentário leve, uma resposta educada, nada que chamasse atenção, mas ali já tinha algo diferente, uma abertura, e ele respondeu, e continuou respondendo, e nunca mais parou. Aos poucos, o tom mudou. As mensagens ficaram mais longas, mais frequentes, mais íntimas, e o que antes parecia comum virou algo que já não cabia dentro de um relacionamento. Enquanto isso eu estava ali, dividindo a casa, dividindo a rotina, acreditando em algo que já não existia mais. Ele não perdeu o controle. Ele construiu aquilo, com calma, com consistência, com intenção. Isso não era erro, era escolha. E isso pesa muito mais do que qualquer traição impulsiva.
Continuei lendo, e comecei a perceber algo que me deu um nó no estômago. Ele usava as mesmas palavras, as mesmas frases, os mesmos jeitos. Tudo que um dia foi meu, agora era dela. Como se eu tivesse sido apenas um teste. E ela, a versão definitiva. Aquilo não era só traição, era substituição. Silenciosa, calculada, cruel, mas ainda tinha mais, muito mais. Abri a galeria, e ali não existia mais nenhuma dúvida. Fotos juntos, lugares que ele dizia estar sozinho, momentos que ele jurava serem de trabalho, tudo registrado, tudo guardado, tudo organizado, como se fosse parte da rotina dele manter duas vidas funcionando ao mesmo tempo. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. As ausências, as mudanças de humor, a frieza. Nada era coincidência, era estratégia. Ele não estava distante, ele estava ocupado, vivendo outra história. E quanto mais eu entendia isso, mais algo dentro de mim mudava. A dor começou a dar espaço para outra coisa. Controle. Eu já não era mais a pessoa enganada. Agora eu sabia de tudo. E quem sabe de tudo, não reage no impulso, age com precisão. Fechei o tablet por alguns segundos. Respirei fundo, mas abri de novo, porque ainda faltava uma peça. Eu precisava saber quem ela era. Voltei para a conversa. Comecei a procurar detalhes. Nome, fotos, indícios e encontrei. Um perfil, redes sociais, uma vida. Ela era real, muito real. E então veio a parte que terminou de destruir qualquer dúvida. Ela sabia de mim. Em uma das mensagens, ela perguntou se ele já tinha resolvido aquilo. Aquilo era eu. Eu não era segredo. Eu não era desconhecida. Eu era apenas um problema que ele ainda não tinha decidido eliminar. Naquele momento, qualquer resquício de emoção confusa desapareceu. E no lugar, nasceu algo muito mais perigoso. Decisão. Eu não ia confrontar, não ia gritar, não ia sair como alguém desesperada. Eu ia entender tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada ponto dessa história. Porque quanto mais eu descobria, mais eu percebia que aquilo não era só uma traição. Era uma estrutura. E toda estrutura, por mais forte que pareça, sempre tem um ponto fraco. E eu estava prestes a encontrar exatamente onde ele mais doía. Eu poderia ter parado ali, fechado o tablet, esperado ele chegar, feito perguntas, exigido respostas. Mas isso só me daria mentiras, versões ensaiadas, desculpas prontas. E eu não queria ouvir o que ele ia dizer. Eu queria entender o que ele escondia. Então eu fiz algo que ele nunca esperaria. Continuei em silêncio. Naquele dia, quando ele voltou para casa, eu já sabia de tudo. E mesmo assim, eu sorri. Perguntei como tinha sido o dia, ouvi cada resposta, observei cada detalhe. Cada pausa, cada hesitação, cada frase que parecia normal demais. Foi aí que eu tive certeza de uma coisa: ele não fazia ideia. Nenhuma. Ele se sentou no sofá, pegou o celular, conversou comigo como se nada estivesse acontecendo. Como se estivesse tudo sob controle. E aquilo me deu uma vantagem que ele nunca percebeu. Porque naquele momento, eu não era mais a pessoa enganada. Eu era a única que conhecia a verdade. Nos dias seguintes, eu mantive exatamente o mesmo comportamento. Nada mudou por fora. Eu continuava presente, tranquila, disponível, mas por dentro, tudo já estava decidido. Eu comecei a observar mais. Horários, saídas, desculpas, tudo que antes eu deixava passar, agora eu prestava atenção. E quanto mais eu observava, mais padrão eu enxergava. Ele tinha dias certos, horários específicos, mudanças pequenas que antes pareciam normais. Mas agora estavam claras demais. Aquilo não era bagunçado, era organizado. E toda organização deixa rastros. Eu voltei ao tablet. Mas dessa vez não como alguém ferida, e sim como alguém estratégica. Procurei outras conversas, outros aplicativos, e-mails, arquivos, e encontrei mais do que eu esperava. Reservas, comprovantes, conversas apagadas pela metade. Ele tentava esconder, mas não o suficiente. Porque quem se sente seguro demais sempre deixa brechas. E foi em uma dessas brechas que eu encontrei algo essencial. Um encontro marcado, data, hora, lugar, tudo definido. E o mais interessante é que nesse mesmo dia ele já tinha me contado uma história.
uma viagem de trabalho, uma reunião importante, algo que justificaria a ausência dele. Mas agora eu sabia exatamente onde ele estaria. Naquele momento, eu tive duas opções: ignorar tudo ou agir. E pela primeira vez desde que eu abri aquele tablet, eu sorri de verdade. Porque agora não era mais só dor, era oportunidade. Eu não precisava mais imaginar nada. Eu podia ver, confirmar e, principalmente, escolher como aquilo ia acontecer. Porque naquele instante, o jogo deixou de ser dele e passou a ser meu. E ele ainda não fazia ideia de que já estava caminhando exatamente para onde eu queria. Depois que eu descobri o encontro, tudo começou a fazer ainda mais sentido. Não era só sobre o que ele fazia, era sobre como ele fazia. Com calma, com precisão, sem deixar dúvidas aparentes. Mas agora eu via tudo. E quanto mais eu enxergava, mais certeza eu tinha de que aquilo não era improvisado. Era rotina. Nos dias seguintes, eu não mudei absolutamente nada. Continuei sendo a mesma por fora. Mas por dentro, eu já estava um passo à frente. Eu sabia o dia, sabia o horário, sabia o lugar. E o mais importante, ele não sabia que eu sabia. Isso me colocava numa posição que ele jamais imaginaria. Eu comecei a me preparar, sem pressa, sem emoção, sem erro, observei a forma como ele se comportava perto daquela data. E foi aí que algo me chamou a atenção. Ele ficou mais cuidadoso, mais atento, como se estivesse se organizando, mas ao mesmo tempo mais distante, como se já estivesse vivendo aquilo antes mesmo de acontecer. E isso só confirmou o que eu já sentia. Aquilo era importante para ele, mais do que eu, mais do que a nossa história, mais do que qualquer coisa que a gente tinha construído. E foi nesse momento que qualquer resquício de dúvida desapareceu. Não havia mais espaço para tentar entender. Agora era só sobre agir. No dia anterior ao encontro, ele veio até mim com naturalidade. Disse que teria uma reunião fora da cidade, que talvez voltasse tarde, que seria cansativo. E eu ouvi tudo, sem interromper, sem questionar, sem reagir. Apenas concordei, como se acreditasse, como se ainda fosse a mesma pessoa de antes. E aquilo fez ele se sentir seguro, seguro demais. Naquela noite, ele dormiu tranquilo. Enquanto eu planejava cada detalhe do dia seguinte, eu não queria confronto vazio, não queria discussão sem efeito. Eu queria verdade exposta, sem espaço para mentira, sem chance de fuga. E para isso, eu precisava ver com os meus próprios olhos. O dia chegou. E pela primeira vez, eu não senti ansiedade, nem medo, nem tristeza, só uma calma estranha, como se tudo já estivesse decidido. Ele saiu cedo, com a mesma história ensaiada, com o mesmo tom controlado, e eu observei cada gesto, cada palavra, cada detalhe. E quando a porta se fechou, eu já sabia exatamente o que fazer. Esperei alguns minutos, tempo suficiente para ele achar que estava tudo sob controle. Então me levantei, me arrumei, mas não como alguém indo atrás de resposta, e sim como alguém indo encerrar uma história. Saí de casa sem pressa, sem hesitação, sem olhar para trás, porque naquele momento não existia mais dúvida. Só existia um destino, e eu estava indo direto até ele. E pela primeira vez eu não tinha medo do que ia encontrar. O caminho até lá parecia mais curto do que realmente era. Ou talvez fosse a minha mente que já estava à frente de tudo. Eu não pensei em voltar. Não pensei em desistir. Porque no fundo, já não havia mais nada a ser salvo. Enquanto dirigia, cada detalhe começava a se encaixar ainda mais. As ausências, as desculpas, as mudanças de comportamento. Tudo apontava para aquele momento. E quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia uma calma estranha. Não era nervosismo, não era ansiedade, era certeza. Como se aquela cena já estivesse pronta, só esperando eu chegar. Quando parei o carro, fiquei alguns segundos em silêncio, olhando para o lugar. Um ambiente comum, nada chamativo, nada suspeito, mas ao mesmo tempo carregado de significado. Porque ali ele não era quem eu conhecia. Ali, ele era outra pessoa. Respirei fundo, desci do carro e caminhei. Cada passo parecia calculado, mesmo sem esforço, como se meu corpo já soubesse exatamente o que fazer. Ao entrar, meus olhos começaram a procurar.
sem pressa, sem desespero, só observando. E então eu vi. Não foi imediato, mas também não demorou. Eles estavam lá, sentados, próximos demais, confortáveis demais, naturais demais, como se aquele momento fosse comum, como se aquilo acontecesse sempre, e provavelmente acontecia. Ele estava diferente, mais leve, mais presente, mais vivo do que eu via há muito tempo, e aquilo doeu mais do que qualquer mensagem, porque não era só traição, era escolha. Ele escolhia ser aquilo com ela, enquanto comigo ele já não tentava mais. Eu poderia ter ido até eles naquele momento, poderia ter feito um escândalo, exposto tudo ali, mas não, aquilo seria rápido demais, fácil demais, e ele não merecia facilidade. Então eu fiquei, observando, em silêncio, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada olhar, cada toque, coisas que um dia foram minhas agora pertenciam a outra pessoa. E o mais impressionante é que ele não parecia preocupado, não olhava ao redor, não demonstrava medo, não tinha receio de ser visto. Era como se aquele lugar fosse seguro, como se ele tivesse certeza de que nunca seria descoberto. E foi exatamente nesse excesso de confiança que ele errou. Enquanto eles conversavam, eu percebi algo que mudou ainda mais o rumo de tudo. Ela sorria de um jeito específico, confiante, como alguém que se sente no controle, como alguém que acredita que venceu. E talvez, até aquele momento, ela realmente acreditasse nisso. Mas ela não sabia, nenhum dos dois sabia, que tudo já tinha mudado. Eu não estava mais ali como vítima, eu estava ali como alguém que tinha todas as peças. E naquele instante, eu tomei uma decisão definitiva. Eu não ia agir ali, não ia falar nada, não ia me revelar, porque aquilo era só confirmação. E eu já tinha o que precisava. Mais do que isso, eu tinha algo muito mais valioso do que um flagrante. Eu tinha tempo, tempo para fazer do jeito certo, tempo para atingir exatamente onde doía, tempo para transformar aquela descoberta em consequência. Fiquei mais alguns minutos, o suficiente para gravar tudo na memória, e então me virei, sem pressa, sem barulho, sem deixar rastro, saí daquele lugar da mesma forma que entrei, em silêncio, mas completamente diferente. Porque quando entrei ali, eu ainda tinha dúvidas. Agora, eu tinha um plano. E enquanto eu voltava para o carro, uma única coisa ocupava meus pensamentos. Ele achava que estava vivendo o melhor momento da vida dele, sem perceber que aquele era exatamente o começo do fim. Quando eu voltei para casa, tudo parecia igual. A mesma sala, os mesmos móveis, o mesmo silêncio. Mas nada ali era o mesmo, porque eu já não era mais a mesma pessoa. Deixei a bolsa sobre a mesa e fiquei alguns segundos parada, revivendo cada cena, cada olhar, cada detalhe daquele encontro. E o mais estranho é que a dor já não dominava mais. Ela ainda estava ali, mas agora organizada, controlada. No lugar do impulso, entrou algo muito mais perigoso: direção. Eu não precisava mais descobrir nada. Eu já tinha visto, já tinha entendido. Agora era sobre o que fazer com isso. Sentei no sofá e peguei o tablet novamente, dessa vez sem hesitação. Não como alguém que busca respostas, mas como alguém que começa a montar um plano. Voltei para as conversas, mas agora eu não lia com emoção. Eu analisava. Datas, horários, padrões, tudo que antes me machucava agora virava informação. E quanto mais eu organizava aquilo na minha cabeça, mais claro ficava. Ele tinha pontos fracos. Todo mundo tem. Mas o dele era evidente, imagem. Ele se importava com a forma como era visto, com o que as pessoas pensavam, com a reputação que construiu. E mais do que isso, ele dependia disso. Trabalho, família, amigos, tudo ao redor dele estava conectado a essa imagem. E foi aí que eu entendi exatamente onde agir. Não seria grito, não seria discussão, seria exposição, mas não de qualquer forma. Eu precisava de algo sólido, irrefutável, algo que não deixasse espaço para desculpa, nem para mentira. Então eu comecei a separar tudo. Prints, conversas, fotos. Organizei por ordem, por data, por contexto, cada detalhe no lugar certo. Porque não era só sobre mostrar, era sobre provar. E quanto mais eu organizava aquilo, mais eu percebia o tamanho da mentira.
Não era só um relacionamento escondido, era uma vida paralela inteira. E ele sustentava isso há muito tempo, sem culpa, sem medo, como se nunca fosse ser descoberto. Mas agora era só questão de tempo. Olhei o relógio. Já estava perto da hora dele voltar, e eu precisava estar pronta. Não para confrontar, mas para continuar o jogo. Guardei tudo. Deixei o tablet exatamente como estava. Apaguei qualquer sinal de que eu tinha mexido. E esperei. Quando ele entrou, eu já estava tranquila. Mais do que tranquila. Eu estava no controle. Ele falou comigo normalmente, perguntou coisas simples, agiu como sempre. E aquilo só confirmava o que eu já sabia. Ele se sentia seguro. Seguro demais. Durante o jantar, ele comentou sobre o dia, inventou detalhes, criou histórias, e eu ouvi tudo, sem corrigir, sem reagir, porque naquele momento, cada mentira dele só fortalecia o que eu já estava construindo. Depois, ele pegou o celular, ficou distante, digitando, com aquele sorriso leve que eu já conhecia, e eu sabia exatamente para quem. Mas não disse nada, porque agora não era mais sobre descobrir, era sobre finalizar. E naquela noite, enquanto ele dormia tranquilo ao meu lado, eu já tinha definido tudo. Cada passo, cada momento, cada consequência. E ele ainda não fazia ideia de que a vida que ele tanto protegia estava prestes a desmoronar, peça por peça. No dia seguinte, eu acordei antes dele. Fiquei alguns segundos olhando para o teto, em silêncio, organizando tudo na minha cabeça. Não havia mais dúvida, não havia mais hesitação, só execução. Levantei com calma, fiz o café como sempre fazia, mantive a rotina intacta. Ele acordou alguns minutos depois, com o mesmo comportamento de sempre. Normal demais, tranquilo demais, como se nada estivesse acontecendo. E talvez para ele realmente não estivesse. Mas para mim, tudo já tinha mudado. Durante o café, ele comentou sobre o dia, falou de compromissos, inventou pequenas histórias que agora eu conseguia identificar com facilidade. Eu apenas concordava, observava, gravava. Cada detalhe ainda era útil, porque quanto mais ele mentia, mais material eu tinha. E ele continuava, sem perceber, sem desconfiar. Depois que ele saiu, eu não perdi tempo. Peguei o tablet, o celular e comecei a revisar tudo mais uma vez, mas agora com outro objetivo, separar o que realmente importava. Não era sobre quantidade, era sobre impacto. Eu precisava das provas certas, as mais claras, as mais difíceis de negar. Comecei a selecionar conversas específicas, trechos onde não havia espaço para interpretação, onde tudo ficava evidente. Fotos em momentos estratégicos, mensagens com datas que batiam exatamente com as mentiras que ele me contou. Tudo começou a se encaixar como um quebra-cabeça perfeito. E quanto mais eu organizava, mais forte aquilo ficava. Eu não estava montando uma reação, eu estava montando um fim. Depois disso fui além. Entrei nas redes sociais dela, observei o perfil com calma, sem pressa, sem emoção. E ali tinha mais informação do que eu imaginava. Lugares que ela frequentava, pessoas próximas, rotina, exposição. Ela não se escondia, pelo contrário, mostrava tudo e isso só facilitava. Porque quanto mais alguém mostra, mais deixa rastros. E eu comecei a entender o papel dela em tudo aquilo. Ela não era inocente. Ela sabia de mim, sabia da situação, e mesmo assim escolheu continuar. Isso tirava qualquer tipo de dúvida. Não era só sobre ele, era sobre os dois. E isso mudava completamente a forma como eu ia agir. Eu não estava lidando com um erro isolado. Eu estava lidando com duas pessoas conscientes. E isso exigia precisão. Passei horas organizando tudo, separando arquivos, guardando provas em lugares seguros, criando cópias. Nada podia se perder, nada podia falhar, porque eu não teria uma segunda chance de fazer aquilo do jeito certo. No meio disso tudo, uma ideia começou a se formar com mais clareza. Eu não ia apenas mostrar a verdade, eu ia escolher exatamente quem veria. E quando veria, porque timing muda tudo. Uma verdade no momento certo destrói muito mais do que dita no impulso, e foi aí que eu comecei a definir os alvos, quem realmente importava, quem precisava saber, quem teria impacto direto na vida dele. E a lista começou a crescer. Trabalho,
família, pessoas próximas, ambientes onde a imagem dele era tudo, e quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava. Ele construiu a vida dele em cima de aparência, e era exatamente isso que eu ia tirar, mas não de qualquer jeito, não de forma descontrolada. Eu ia fazer isso com precisão, com calma, com inteligência, porque enquanto ele ainda achava que estava no controle, eu já tinha assumido tudo, e cada passo que ele dava sem saber só aproximava ele ainda mais do momento em que não haveria mais saída. Naquele ponto, já não existia mais espaço para erro. Tudo precisava ser calculado. Cada detalhe tinha que fazer sentido, porque uma única falha poderia dar a ele a chance de se explicar, e eu não ia permitir isso. Passei a organizar não só as provas, mas a forma como tudo seria revelado. Não bastava mostrar, tinha que ser no momento certo, do jeito certo, para as pessoas certas, porque impacto não vem só da verdade, vem de como ela aparece, e para ele isso faria toda a diferença. Revisei tudo mais uma vez, cada print, cada conversa, cada imagem, nada podia ser questionado, nada podia parecer exagero. Tudo precisava ser direto, claro, incontestável. Depois disso, comecei a montar a ordem. Quem receberia primeiro? Quem viria depois? Quem precisava ver tudo? E quem precisava ver apenas o suficiente? Porque cada pessoa teria um papel naquele efeito dominó. E quando a primeira peça caísse, não teria mais como parar. No meio desse processo, uma coisa ficou ainda mais evidente. Ele não fazia ideia. Continuava vivendo normalmente, saindo, mentindo, voltando, sorrindo, como se nada pudesse atingir ele. E esse excesso de confiança era exatamente o que tornava tudo mais fácil. Naquela noite, ele chegou mais tarde. Disse que estava cansado. Inventou outra história. E eu ouvi tudo em silêncio, sem reação, sem questionamento. Aquilo já não me afetava mais da mesma forma. Porque agora eu não estava mais presa na dor. Eu estava focada no resultado. Enquanto ele falava, eu observava cada expressão, cada tentativa de parecer convincente. E era impressionante. Ele acreditava no próprio personagem. Isso tornava tudo ainda mais absurdo, mas também mais previsível. Depois do jantar, ele se afastou como sempre. Ficou no celular, digitando, sorrindo, totalmente desconectado de mim e completamente conectado a ela. Mas dessa vez eu não senti nada, nenhuma pontada, nenhuma tristeza, porque naquele momento eu já sabia exatamente o que estava por vir, e ele não. Mais tarde, quando ele foi dormir, eu fiquei acordada, não por ansiedade, mas por precisão. Revisei mentalmente cada passo, cada envio, cada consequência possível. Tudo precisava acontecer de forma limpa, sem margem para reversão, sem espaço para ele se reorganizar, porque quando começasse, não teria pausa, seria direto, rápido, irreversível. Olhei para ele dormindo, tranquilo, sem nenhuma preocupação, como alguém que acredita que está no controle de tudo, e foi ali que eu tive uma certeza absoluta. Ele nunca imaginou que o maior erro da vida dele não foi a traição, foi ter me subestimado. No dia seguinte, tudo já estava pronto. As provas organizadas, os contatos definidos, a ordem estabelecida e o momento escolhido. Eu não senti medo, não senti dúvida, só uma calma fria, daquelas que aparecem quando você sabe exatamente o que está fazendo. E enquanto eu preparava tudo para começar, uma única coisa passava pela minha cabeça. Ele ainda tinha algumas horas de paz, antes de perder absolutamente tudo. O dia começou como qualquer outro. E isso era exatamente o que tornava tudo ainda mais intenso. Porque enquanto o mundo dele parecia normal, eu já sabia que nada terminaria igual. Levantei cedo, sem pressa, sem ansiedade. Era como se cada movimento já estivesse ensaiado. Ele acordou logo depois, com aquele mesmo comportamento de sempre. Calmo, seguro, convencido de que tudo estava sob controle. Tomamos café juntos. Ele comentou sobre o dia, falou de compromissos, inventou pequenas histórias que agora eram previsíveis demais. E eu apenas ouvi, sem interromper, sem questionar, sem dar nenhum sinal, porque naquele momento qualquer reação minha poderia estragar tudo.
e eu não tinha chegado até ali para falhar. Quando ele saiu de casa, me deu um beijo rápido, superficial, automático e foi embora, como se fosse só mais um dia comum, mas não era. Assim que a porta fechou, o silêncio tomou conta da casa, e pela primeira vez eu não senti peso, só foco. Caminhei até a mesa, peguei o celular, abri tudo que eu já tinha organizado. As provas estavam ali, prontas, esperando apenas um comando. Respirei fundo, não por nervosismo, mas para garantir que tudo sairia exatamente como planejado. E então eu comecei. O primeiro envio foi o mais importante, direto, sem explicação longa, sem drama, apenas a verdade, clara, objetiva, impossível de negar. A mensagem foi entregue, visualizada, e em poucos segundos a resposta chegou. Confusão, surpresa, choque, exatamente como eu esperava, mas eu não respondi, porque aquilo era só o começo. O segundo envio veio logo depois, outro contato, outro ponto importante na vida dele, outra peça essencial. E novamente o efeito foi imediato. Perguntas, mensagens, tentativas de entender, e eu em silêncio, deixando tudo acontecer, sem interferir, sem acelerar, porque o impacto precisava crescer sozinho, como um efeito dominó, e ele começou a cair, um por um. Cada pessoa que recebia gerava outra reação, outra dúvida, outra quebra, e em pouco tempo o que era segredo começou a se espalhar. Foi nesse momento que o celular dele começou a tocar. Uma vez, duas, três, sequência, insistente. Eu olhei para a tela, sabia que era ele, mas não atendi, deixei tocar, porque agora ele precisava sentir a confusão, a perda de controle, a urgência sem resposta. E o telefone continuou. Mensagens começaram a chegar, primeiro simples, depois desesperadas, perguntas, negativas, tentativas de se explicar, mas eu não abri, não naquele momento, porque enquanto ele tentava apagar o incêndio, eu ainda estava espalhando o fogo, mais envios, mais provas, mais pessoas, e cada nova mensagem enviada fechava ainda mais o cerco, até que aconteceu, uma pausa, um silêncio repentino, como se tudo tivesse atingido o ponto crítico, e logo depois, a mensagem que confirmou tudo. Ele não estava mais tentando entender, ele já tinha entendido, mas já era tarde, muito tarde, porque naquele instante, a verdade já não estava mais nas minhas mãos, ela já estava nas mãos de todo mundo que importava, e não havia mais como voltar atrás, não havia mais versão, não havia mais controle. A imagem que ele passou anos construindo estava desmoronando em questão de minutos, e ele estava no meio disso, sem saber por onde começar, sem saber como parar, e principalmente sem saber que aquilo ainda não era o fim, era só o começo da queda. Depois da primeira onda, veio o desespero. O celular não parava. Chamadas atrás de chamadas, mensagens chegando sem parar. Mas dessa vez não era só ele. Eram outras pessoas, perguntando, comentando, reagindo. O que antes era segredo agora estava exposto. E ele sentiu. Sentiu rápido. Sentiu forte. A primeira mensagem que eu abri foi dele. Curta, direta, tentando entender como se ainda houvesse alguma chance de controlar a situação. Mas conforme os minutos passavam, o tom mudou. As mensagens ficaram mais longas, mais confusas, mais desesperadas. Negação, justificativas, culpa jogada para todos os lados, tudo ao mesmo tempo. Ele não sabia o que fazer, e isso era exatamente o que eu queria, porque pela primeira vez ele estava perdido. Sem roteiro, sem controle, sem personagem. Eu ainda não tinha respondido e isso deixava ele ainda mais instável. Até que veio a ligação. Eu olhei para a tela, esperei alguns segundos e atendi. Do outro lado, silêncio por um instante. E então a voz dele, diferente, quebrada, sem aquela segurança de sempre. Ele tentou começar, tentou explicar, tentou organizar as palavras, mas nada fazia sentido. Era como se ele estivesse tentando montar uma mentira em cima de uma verdade que já estava exposta. Eu deixei ele falar, sem interromper, sem reagir, até que ele parou, esperando alguma resposta. E foi aí que eu falei. Calma, direta, sem emoção. Perguntei apenas uma coisa: por quanto tempo?
Do outro lado, silêncio. Não aquele silêncio confortável, mas aquele silêncio pesado que revela tudo. Ele tentou responder, mas travou, porque agora não existia mais espaço para mentir. E ele sabia disso. A respiração dele mudou, a voz ficou mais baixa. E então ele admitiu, não tudo, mas o suficiente. E aquilo foi mais do que suficiente para encerrar qualquer dúvida que ainda pudesse existir. Eu não gritei, não xinguei, não fiz cena, porque naquele momento ele já estava enfrentando algo muito pior. A própria realidade. Expliquei para ele, sem levantar a voz, sem perder o controle, que tudo já tinha sido enviado, que as pessoas já sabiam, que não havia mais o que esconder. E o silêncio que veio depois foi diferente, pesado, definitivo. Ele tentou reagir, disse que ia resolver, que ia explicar, que aquilo não precisava ser assim, mas já era. Porque quando a verdade sai do controle, ninguém consegue recolher. E ele finalmente entendeu isso. A ligação terminou sem despedida, sem conclusão, só com uma certeza no ar. Nada voltaria a ser como antes. Minutos depois, novas mensagens começaram a chegar, mas agora não eram mais tentativas de explicar. Eram tentativas de salvar o que ainda restava. Só que ele ainda não tinha percebido uma coisa. Não havia mais nada para salvar. E enquanto ele tentava juntar os pedaços, a vida que ele construiu com tanto cuidado continuava desmoronando sem parar. Depois da ligação, o silêncio na casa parecia diferente. Não era mais vazio, era definitivo. O telefone continuava vibrando sobre a mesa, mas agora eu não tinha pressa alguma para olhar, porque tudo o que precisava acontecer já tinha começado e não havia mais volta. Com o passar das horas, as respostas começaram a chegar. Não dele, mas dos outros. Mensagens curtas, algumas confusas, outras diretas, mas todas com a mesma base: choque. Pessoas que acreditavam nele, que confiavam nele, que nunca imaginariam aquilo, agora estavam vendo tudo, sem filtro, sem versão, sem defesa. O impacto foi rápido, mais rápido do que até eu esperava. O trabalho dele foi um dos primeiros a reagir. Perguntas começaram a surgir, depois vieram cobranças. Porque quando a imagem de alguém sustenta a posição que ocupa, qualquer quebra vira problema. E ele sabia disso. As mensagens que ele começou a mandar mudaram novamente. Agora não era mais só desespero, era medo. Medo real. Tentativas de explicar para outras pessoas, de justificar, de controlar a narrativa. Mas já era tarde, porque ele perdeu o controle no momento em que a verdade saiu das mãos dele. E quando várias pessoas têm acesso à mesma informação, não existe mais versão única, existe consequência. Mais tarde, ele apareceu em casa. A porta abriu devagar, como se ele já soubesse o que encontraria. Quando entrou, o olhar dele era outro. Cansado, pesado, sem aquela confiança de antes. Ele me olhou, tentou falar, mas não conseguiu, porque agora não havia mais personagem, só a pessoa real. E ela estava completamente perdida. Ele caminhou pela sala sem saber o que fazer, como se aquele lugar, que antes era confortável, agora fosse estranho. Eu permaneci onde estava, tranquila. Não havia mais o que discutir, porque tudo já tinha sido dito fora dali. Depois de alguns segundos, ele tentou. Disse meu nome baixo, como se ainda houvesse alguma chance de consertar, mas eu não respondi, porque naquele momento qualquer palavra seria desnecessária. Ele começou a falar, explicar, misturar verdades com tentativas de diminuir o que aconteceu. Mas nem ele acreditava no que estava dizendo. Era visível. As frases não se sustentavam, as justificativas se contradiziam. E quanto mais ele falava, mais fraco aquilo tudo parecia, até que ele parou, porque finalmente entendeu. Não havia mais argumento, não havia mais controle, não havia mais espaço. O silêncio que ficou entre nós era suficiente para dizer tudo. Depois disso, ele sentou, passou a mão no rosto, olhou para o chão. E ali, pela primeira vez, ele sentiu o peso completo do que tinha feito. Não da traição em si, mas da consequência, da perda. Porque naquele momento ele já tinha perdido tudo o que realmente importava. A imagem, o respeito, a estabilidade e, principalmente, o controle da própria vida. Eu me levantei sem pressa, sem emoção, passei por ele. E antes de sair daquele espaço, eu disse apenas uma frase. Não foi raiva, não foi vingança, foi verdade.
Você construiu tudo isso, agora aprende a viver sem. E continuei andando, sem olhar para trás. Porque naquele momento não havia mais nada ali que me prendesse. E enquanto eu deixava aquele ambiente, uma única certeza ficava clara. Ele ainda estava tentando entender como perdeu tudo tão rápido, sem perceber que começou a perder no dia em que achou que nunca seria descoberto. Os dias que vieram depois foram silenciosos, mas não um silêncio vazio. Era aquele tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, quando tudo já foi destruído e só resta encarar o que sobrou. Eu não procurei mais saber dele. Não perguntei, não investiguei, porque eu já sabia o suficiente. Mas as notícias chegavam, de formas diferentes, por pessoas diferentes, e todas confirmavam a mesma coisa. Ele estava tentando explicar, tentando se justificar, tentando recuperar o que já não existia mais. Mas não funcionava, porque quando a imagem quebra desse jeito, não é algo que se reconstrói rápido. O trabalho já não era mais o mesmo. As pessoas já não olhavam igual. A confiança tinha desaparecido. E sem confiança, tudo desmorona. A outra pessoa também sumiu. Aquilo que parecia forte, intenso, importante, não resistiu à verdade. Porque relações que começam escondidas raramente sobrevivem quando são expostas. E no final, ele ficou sozinho. Sozinho com as escolhas que fez, sozinho com as consequências que construiu. E isso não foi algo que eu causei. Foi algo que ele criou. Eu só parei de proteger. E isso fez toda a diferença. Enquanto isso, a minha vida seguiu. No começo foi estranho, silencioso demais, leve demais, como se algo estivesse faltando. Mas com o tempo eu entendi. Não era falta, era paz. Paz de não precisar duvidar, paz de não sentir aquela distância inexplicável, paz de não viver uma mentira sem saber. E foi aí que eu percebi algo importante. Eu não perdi nada. Eu me livrei. Me livrei de alguém que já não estava ali de verdade. Me livrei de uma história que só existia para mim. E principalmente me livrei de continuar sendo enganada. Aquela descoberta no tablet, que parecia o pior momento da minha vida, na verdade foi o que me salvou. Porque algumas verdades doem, mas libertam. E no final, não foi sobre vingança. Foi sobre consequência. Cada escolha dele levou exatamente até aquele ponto. E eu só tive coragem de não ignorar. Hoje, quando eu olho para trás, não sinto raiva, sinto clareza, porque tudo que aconteceu me mostrou algo que eu nunca mais vou esquecer. Quem vive escondendo a verdade sempre esquece de um detalhe. Uma hora tudo aparece, e quando aparece, não é a mentira que destrói tudo, é a verdade que chega sem pedir licença. E se você chegou até aqui, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você teria coragem de fazer o que eu fiz? Se essa história te prendeu até o final, deixa o like, comenta o que você faria no meu lugar e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.